A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui em mais um culto de oração e mensagem para a honra e glória do nome de Jesus. Por isso vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. E vamos orar, vamos ler até o 18. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Irmãos e irmãs, é uma bênção nós estarmos aqui essa noite pregando a palavra de Deus. Pela infinita graça e misericórdia do próprio Deus. Somente pela graça e pela misericórdia do próprio Deus é que nós podemos estar aqui, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema desta noite é a armadura de Deus. Aleluia! A armadura de Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga assim: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podemos acertar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pontuar ou destacar
que nós lemos e estamos meditando aqui nessa noite. Porque quando falamos de armadura, falamos de soldado. E quando falamos de soldado, falamos de pessoas preparadas e qualificadas para enfrentar uma guerra e também guerrear. Pessoas que são treinadas, preparadas, capacitadas. Aleluia, Jesus. Para a guerra. Estamos falando de uma guerra que não se pode lutar com armas humanas. Estamos falando de uma guerra que não se pode lutar com equipamentos humanos. Não estamos falando de uma guerra literal entre Estados Unidos e Irã, por exemplo. Nós estamos falando de uma guerra literal que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Nós estamos falando de guerras com armas humanas. Mas estamos falando de uma guerra literal, real, mas que acontece no mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, impalpável pelas nossas mãos. Estamos falando sobre uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e as potestades malignas, entre os filhos de Deus e o príncipe das trevas, que comanda de forma organizada. Preste bem atenção nisso. Que comanda de forma organizada o mundo do pecado nesta terra. Ele é o governante daqueles que decidem levar uma vida de pecado nesta terra. Estamos falando de uma guerra que não acontece entre pessoa para pessoa. Não! A guerra que eu estou falando, ela não acontece entre seu esposo e sua esposa, entre o seu filho e a sua filha, entre o seu vizinho e o seu vizinho, entre o seu companheiro de trabalho, entre os seus familiares. Estamos falando de uma guerra que não é contra carne e nem sangue, mas contra o próprio diabo. Ele é o governante
tirar os filhos de Deus de cena, para que o Evangelho não seja pregado, para que o Evangelho não seja anunciado. Por isso nós vemos constantemente vários irmãos e irmãs em Cristo caindo em situações perversas, tenebrosas, malignas. Quantos de nós, durante o tempo de Evangelho, durante o tempo em que servimos a Deus, já caiu em situações difíceis, no álcool, nas drogas, nas prisões, em outras situações ruins, porque sofreu ataque fulminantes, sofreram combates terríveis do mundo espiritual das trevas. Mas aprove Deus que muitos de nós que caímos, pela misericórdia de Deus, fomos levantados para continuar de pé e anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Anunciando o amor de Deus, anunciando a verdade de Cristo. E agora, nós deparamos com o primeiro versículo desse tema, a armadura de Deus, no versículo 10, que diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Aqui o apóstolo, irmã Lúcia, o apóstolo Paulo, ele está aqui nos advertindo, nos orientando, dizendo para nós: olha, ficai preparados para os dias difíceis, porque os dias difíceis sempre vêm, os dias de luta sempre vêm, os dias de dor sempre vêm. E agora ele diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor Glória. e na força do seu poder." Aleluia. Tem luta que passamos, que ser humano nenhum pode nos ajudar. Tem luta que passamos que nem a pessoa mais próxima de nós, que nos ama tanto, pode nos ajudar. Tem sofrimento, aflição, guerras que enfrentamos, que ser humano nenhum pode nos ajudar. Existem situações na vida que enfrentamos que nós não vamos tirar força da pessoa mais próxima de nós. Por mais que essa pessoa nos ame, ela não vai conseguir nos dar a força que precisa para continuarmos caminhando, ficando de pé, marchando, vivendo. Não! Essa força, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Essa força vem do próprio Deus. Por isso devemos manter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida com intimidade com Deus.
Fortalecei-vos no Senhor Aleluia. e na força do seu poder. O apóstolo começa dando esse conselho. Nesse tema, a armadura de Deus. Aí nós vamos nos deparar com o versículo 11, aonde ele diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestimos de toda a armadura de Deus. O soldado romano, na época de Paulo, nós sabemos que Paulo, antes de se converter a Cristo, ele era salvo. E ele era um soldado romano, um comandante romano. Então, antes de ir para uma guerra, o soldado romano se revestia, ou seja, ele já usava uma roupa, já tinha uma roupa, uma veste de soldado, mas ele colocava por cima daquela veste um revestimento que se chama armadura. E a armadura, ela era completa, ela vinha completa a armadura. Ela vinha com o cinto, com o cinturão que prendia a armadura no corpo. Ela vinha com o capacete, ela vinha com a espada, ela vinha com as sandálias preparadas. Então, quando o apóstolo diz, revestiu de toda a armadura de Deus, ele está dizendo, você não pode ficar sem nada, mas tem que ter toda a armadura. Não pode faltar um item da armadura, porque se faltar um item da armadura, você corre o risco de ser atingido pelo adversário. Toda a armadura significa toda a proteção de Deus. Aleluia. Revestidos de toda a proteção de Deus. Glória a Deus. Toda a proteção de Deus. Ou seja, a nossa confiança total deve estar em Deus. A nossa confiança completa tem que estar em Deus. Aleluia. A nossa vida toda tem que estar em Deus. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem. O que quer dizer isso? Não que você não possa confiar em pessoas, mas você não pode confiar em pessoas como se estivesse confiando em Deus. Porque você pode confiar em alguém e se decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar. Deus jamais vai te decepcionar. Quantas pessoas próximas de você, que você confiou e te traiu, te vendeu, te decepcionou, mas Deus jamais vai te decepcionar. Porque o amor de Deus é de tal maneira. Esse tal é que não tem explicação. Aleluia. Como Deus pode amar pessoas como nós? Mas Ele nos amou. E diz a palavra em João 3,6 que Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que morresse na cruz em nosso lugar. Olha o que o apóstolo diz:
que foi o escritor desta mensagem. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Se você está lutando contra seres humanos, você está perdendo seu tempo. A nossa luta não é uns contra os outros. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra o reino, o império organizado e tenebroso das trevas. A nossa luta é contra o império cruel de Satanás, que se levanta contra nós todo o tempo. A nossa luta não é contra seres humanos, não. Não é contra pessoas, não. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra os demônios que se levantam contra nós. E quando entendemos isso, nós passamos a cumprir bem o segundo mandamento: amar o seu próximo como a si mesmo. Porque se nós não entendemos que a nossa luta é contra o reino das trevas, nós vamos guardar rancor de pessoas, vamos guardar ódio de pessoas, não vamos conseguir perdoar pessoas, porque nós vamos achar que foram elas autora do mal feito contra nós. Mas não. Pessoas são vítimas do mal que vem contra nós. Satanás usa pessoas. Satanás, ele usa a mente das pessoas, o ouvido das pessoas, a boca das pessoas, corpo de pessoas, para se levantar contra os filhos de Deus. Mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra esse reino organizado das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Quanta maldade nós vemos acontecer nesse mundo, quanta crueldade está acontecendo nesse mundo, quantas coisas ruins estão acontecendo neste mundo. Quem é o autor dessas coisas ruins? É o reino das trevas, usando pessoas para fazer tamanha crueldade, irmãos. Tamanha crueldade. Porque Satanás, ele é o mal, ele é o ódio, ele é a crueldade, ele é tudo que é tenebroso e ruim. Se existe algo tenebroso e ruim no ser humano, que faz tanta maldade hoje, Satanás está por trás disso. Porque ele achou uma brecha no coração da pessoa. Por isso, há uma necessidade de nos arrependermos todo o tempo, de termos corações quebrantados e pedirmos perdão todo o tempo, até pelo nosso mau pensamento, até pelo nosso mau olhar. Nós temos que pedir perdão a Deus para destruir qualquer possibilidade de Ele tomar posse de nossas vidas e nos usar como soldado das trevas, como soldado do mal, para fazer as coisas ruins. Aleluia. Agora ele segue dizendo: portanto, no versículo 13,
Após nos revestirmos da oração, do jejum, da consagração, da palavra, do louvor, da adoração a Deus. Aleluia, Jesus. Após nos revestirmos de arrependimento, de quebrantamento, após nos revestirmos de pedido de perdão a Deus, após nos revestirmos do poder do Espírito Santo, agora nós temos que ficar firme. Ficar o quê? Firme. Diga firme. Firme. Para os dias maus, para que possais resistir no dia mau. Por quê, irmãos? Porque o dia mau sempre vem. O dia mau, ele sempre vem. Ele está dizendo que virá. O dia mau vem. Aquele dia mau no trabalho, aquele dia mau em situações difíceis, quando estão passando por dias maus agora, quando vocês estão desempregados, desemprego é uma coisa boa? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Então, se não é coisa boa, os desempregados estão passando por um momento mau, um momento difícil. Ficar doente é coisa boa? Não. Se existem pessoas doentes, enfermas, aflitas, estão passando por dias maus. Pessoas que estão nos hospitais agora, no UTI, no CTI, na área de isolamento, desenganados pelos médicos, estão passando por dias maus, dias difíceis. Existem muitas pessoas passando por dificuldades nesse momento, são os dias maus. Muitos que nós já passamos, ou ainda estamos passando, ou podemos passar. Ninguém está livre disso. Jesus disse um dia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis dias maus, dias difíceis, dias de dor, dias de lágrimas, dias de sofrimento, dias de dificuldade financeira, dias de dificuldade na saúde, no corpo físico, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse: eu venci o mundo, eu venci todas essas coisas. Ele está dizendo: em mim vocês vencerão também. Aleluia. Em mim vocês terão vitória. Jesus está dizendo. Aleluia, glória a Deus. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos todas as vitórias Aleluia. que precisamos. Glória a Deus. Nunca vai vir sobre você um mal que você não possa vencer. Diga por quê? Por quê? Porque aquilo que você não pode vencer, Deus vai vencer por você. Aleluia. Aquilo que você não pode ter vitória, Deus vai te dar ela. Oh, glória a Deus. Aquilo que você não pode combater, Deus vai combater por você. Aleluia, Jesus. Aquilo que você não pode realizar, Deus vai realizar por você. Nunca vai existir um mal que você não possa vencer. Porque aquilo que falta as suas forças, lembre-se de que Deus está na sua frente. Aleluia, obrigado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. No versículo 14 ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e
cingindo vossos lombos. Aleluia. É quando você se prende na verdade de Cristo. É quando você se prende. Quando a gente usa o cinto ele é para prender a calça, para dar mais segurança na roupa que vestimos. O cinto, ele é para nos dar mais segurança sobre a roupa que estamos vestindo. Este cinto que está dizendo aqui é que nós temos que nos prendermos na palavra, termos segurança dentro da palavra de Deus. Aleluia. A verdade é Cristo. E nós temos que ter essa segurança, essa certeza, e não deixar dúvida entrar na nossa mente e no nosso coração. E vestimos a couraça da justiça. A couraça, ela protegia o peito do soldado, o coração do soldado. Algumas couraças tinham placas de metal. E nós temos que vestirmos a couraça da justiça para proteger o nosso coração contra as maldades de Satanás. Ele tenta contaminar o nosso coração. Ele tenta contaminar o nosso interior. Ele tenta contaminar o nosso íntimo. Mas a couraça da justiça, a proteção do Espírito Santo no nosso coração, guarda o nosso coração. Aleluia. Contra esse mal. Aleluia. Porque o coração contaminado com a injustiça, o coração contaminado com a corrupção, o coração contaminado com o engano, o coração contaminado com o ódio, com a arrogância, o coração contaminado com a falta de amor ao próximo, o coração corrupto é governado por Satanás, mas um coração cheio do Espírito Santo, um coração arrependido, um coração quebrantado, ele é cheio do amor de Deus. Aleluia. Ele é protegido para fazer o bem, para ajudar pessoas, para estender as mãos. Quem tem um coração corrupto, quem tem um coração contaminado pelo mal, ele julga o próximo, ele critica o próximo, ele fala mal do próximo, ele leva em conta o passado do próximo, ele defama. Mas aquele que tem um coração arrependido, quebrantado, cheio do Espírito Santo, ele não julga, ele ora, ele agradece a Deus por aquele que levantou, ele agradece a Deus por aquele que voltou, ele agradece a Deus por aquele que está de pé, novamente ministrando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ele estende a mão para levantar pessoas, ele estende a mão para ajudar. Versículo 15. Aleluia. Tivemos um probleminha aqui, mas já voltou, graças a Deus. Versículo 15, onde estamos meditando. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Diga, preparação Preparação do Evangelho do Evangelho da Paz. da paz. Como estávamos dizendo, o crente cheio do Espírito Santo, ele não leva problema para a vida dos outros. Ele não leva contenda para a vida dos outros. Ele não leva guerra para a vida dos outros. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é um enxame de abelha na vida das pessoas. Ele não é uma caixa de marimbondo na vida do próximo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele leva o Evangelho da paz.
A misericórdia de Deus. Ele leva a esperança. Ele leva o amor. Aleluia, Jesus. O amor é Jesus Cristo. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele não entra em guerras desnecessárias. Ele não entra em situações que vai impedir dele pregar a palavra de Deus. Nós estamos vendo nos dias de hoje muitos cristãos, em vez de levar o Evangelho, está levando guerra por causa de religião, política e outras coisas mais. Mas nós temos que levar a paz. Nós temos que levar o amor de Cristo. Nós não temos que envolver em situações que não têm sentido para nós nessa vida. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que estar preparados para pregar o Evangelho. Temos que estar preparados para falar do amor de Cristo. Temos que estar preparados para anunciarmos a luz de Cristo. Por isso estudamos a palavra de Deus. Muitos estão preparados em muitas coisas, menos na palavra de Deus. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, irmãos, é a fé inabalável que temos que ter. A crença inabalável que temos que ter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na palavra de Deus. Não podemos ter dúvida de que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Aleluia. Ela é inerrante e ela é inspirada por Deus. Ela é sagrada. A Bíblia é o manual de todos que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um dia quer morar no céu. E não podemos ter dúvida disso. Por isso, nós nos defendemos com o escudo da fé. A certeza de quem somos. A certeza da nossa identidade em Cristo. A certeza desta verdade em Cristo. A certeza de que a Bíblia é inerrante. A certeza de que a Bíblia é o caminho de Jesus para chegar no céu. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. E nós temos que defendermos a palavra. Defendemos a nossa fé com o escudo, com a crença inabalável. Muitos vêm tentar modificar a nossa mente, tirar de dentro de nós a fé. Mas nós temos o escudo para nos proteger. Aleluia. Glória a Deus. E diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é a firmeza que temos mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente. É a firmeza que temos de que somente em Jesus Cristo, com o nosso coração arrependido, quebrantado, com o perdão de Cristo, podemos chegar no céu. Não tem outro caminho, não tem outra forma
pode chegar no céu a não ser nos arrependermos em Cristo Jesus e deixarmos o pecado. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! A espada do Espírito não é nossa, é do Espírito. É a palavra de Deus. Porque Ele é o autor da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, por mais de 40 escritores. Mais de 40 escritores que não se conheciam, de todos os continentes, escreveram a palavra de Deus, inspirado pelo autor, Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus, é o autor da Bíblia. Ele inspirou. Todos que escreveram inspirados por Deus. E é essa palavra que nos convence do pecado. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é pela palavra de Deus que nós somos convencidos, que as pessoas são convencidas. Por isso não adianta brigar, não adianta fazer guerra, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, todo momento nós temos que estar orando, no nosso pensamento, no nosso coração, com a nossa boca, de joelhos, em pé, na hora de dormir, na hora de levantar, na hora de almoçar, na hora de tomar café, na hora de tomar um copo d'água. Todo o tempo nós temos que estar orando, buscando a Deus, tendo intimidade com Deus e perseverando, orando também pelos nossos irmãos em Cristo e orando também por aqueles que ainda não se converteu, para que recebam a palavra de Deus. Vamos ficar por aqui essa noite, em nome de Jesus. Aleluia.